A música brasileira hoje está lotada de parcerias. E só que esse conceito hoje está muito nebuloso e isso está gerando um monte de confusões, inclusive nos tribunais. Nesse vídeo eu vou explicar tudo direitinho para você. O que é, meu amigo e minha amiga? Você ainda não é sócio do nosso grupo secreto lá no Facebook? Nesse grupo eu coloco textos exclusivos, matérias exclusivas, dicas de discos, livros e respondo a todas as perguntas que os nossos sócios fazem lá para mim. Agora, às terças-feiras, nós temos uma live às 21 horas. Eu respondo a qualquer tipo de pergunta, ainda mostro os meus discos raros que eu tenho lá na coleção. Enfim, é interatividade total e diária, praticamente em tempo real. Para você ser sócio é muito fácil, basta que você acesse o primeiro link aqui na descrição do vídeo e você vai entrar na nossa nova plataforma de apoio, que é o Apoia-se. E lá você vai ter toda a orientação para se inscrever e fazer parte do nosso seletíssimo grupo secreto lá no Facebook. Meu amigo e minha amiga, o que você mais ouve hoje em dia na música brasileira, somente na área do pop, do funk, carioca, essas porcarias, você ouve a palavra parceria. Só que esse conceito de parceria, de produção, de composição, hoje eles não apenas se misturam, como também eles estendem o seu entendimento por umas zonas muito malucas de compreensão. Isso vale tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Claro que antes de eu continuar com esse papo, você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, aquela coisa toda que você já sabe, visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito bacanas. Antigamente tudo era mais simples nesse sentido de parceria. O compositor, ele fazia a partitura, né? E dava exclusivamente para o arranjador. Ponto. Era assim que funcionava. O problema é que hoje, principalmente no pop, tanto o pop brasileiro quanto o pop internacional, tudo é eletrônico, praticamente. Entendeu? Com mistura de batida, com mistura de melodia, sample e o cacete A4. Tudo é eletrônico. E aí todo mundo que participa do processo de criação de uma canção, se sente meio que dono da música, se sente meio que proprietário do que está fazendo. E ele quer a grana dele como colaborador naquela música. Incluindo, evidentemente, todo mundo que cria e grava qualquer tipo de base, qualquer tipo de coisinha. É engraçado que a gente está falando sobre esse assunto. E eu até me lembrei de uma entrevista que eu li do Andy Summers, guitarrista do The Police. Ele disse nessa entrevista, cara, que aquele grande sucesso do The Police, o Every Breath You Take, era uma merda gigantesca antes dele inserir as guitarras, que aí a música ficou legal. Só que ele disse também nessa entrevista, cara, que o Sting nunca, jamais abriu mão de ser creditado como o único autor da canção. E que justamente isso, com outros problemas também muito sérios entre o Sting e o Stuart Copeland, mas que esse também foi um dos motivos pelos quais a banda acabou depois daquela turnê do álbum Synchronicity. Um detalhe. Sabe quanto o Sting recebe hoje, mensalmente, só de royalties por ter sido o único, na cabeça dele, o único compositor dessa música? Ele recebe $60 mil por mês, só de direito autoral dessa única música. Incrível, não? Eu citei essa historinha por quê? Porque, na verdade, a história toda ela é uma só. O autor, e isso é uma coisa que não tem questionamento, o autor, ele tem participação na obra, enquanto que o intérprete, ele tem direito apenas ao direito do fonograma
O fonograma, para quem não sabe, é a gravação da música. Então, obviamente, tal distinção se reflete no dinheiro que cada um recebe, evidentemente. Segundo o ECAD, né, que é o escritório que cuida da arrecadação de direito autoral no Brasil, 85% dos direitos de execução pública de uma música, em shows, rádio, programa de televisão, bares, 85% desses direitos vão para os artistas, tá? Desses 85%, 2/3 são relativos à obra, ou seja, são os direitos autorais. E 1/3 se refere ao fonograma, ao intérprete. E é exatamente por causa dessa grana que surgem grandes problemas, inclusive que vão parar em tribunais, na área jurídica. Você quer ver um exemplo disso? Alguém aqui acompanhou tempos atrás aquela briga entre a Anitta e a Ludmilla? Não? Pois vocês deveriam ter acompanhado, porque essa confusão que aconteceu entre essas duas moças, desprovidas de talento, diga-se de passagem, né? Talento genuíno e desprovidas também de afinação. A briga dessas duas, como é que eu vou dizer? Ela trouxe de volta esse assunto das parcerias, assim, um assunto que muita gente finge ignorar. Como é que você encara o processo de autoria de uma composição em tempos de trocentas participações no próprio processo de composição coletivo e de informação registrada não apenas nos organismos legais, no caso nas editoras, junto ao ECAD, mas também isso inclui a própria internet. Nunca o conceito de compositor de uma música, como eu disse antes, nunca foi tão nebuloso quanto nos dias atuais. E eu vou explicar um pouquinho mais de detalhes daqui a pouquinho. Então, voltando um pouquinho àquele imbróglio todo da Ludmilla e da Anitta, eu vou tentar resumir a confusão, a treta, para você entender. Tudo começou quando a Anitta incluiu a si mesma como coautora de uma música chamada Onda Diferente, que era um funk, aliás, um funk muito do sem vergonha, né? Uma canção muito sem vergonha, que contou com a participação do Snoop Dogg. Snoop Dogg, aquele rapper super famoso, descolado, aquela coisa toda. Acontece que a Ludmilla, que é a compositora da canção, inicialmente ela tinha combinado que ela iria dividir os créditos dessa música, inclusive meio a meio, 50%, 50%, só com o Snoop Dogg. Exatamente. Eles iam dividir meio a meio os direitos dessa canção, inclusive por exigência do próprio rapper. Mesmo que ele tenha escrito apenas o que ele canta na música, o que ele fala na música. Ele só escreveu isso. Mas mesmo assim, por exigência dele, a Ludmilla dividiu a autoria dessa música 50%, 50% entre ela e ele. Veja bem, o cara fez uma participação e exigiu a metade dos direitos autorais da música inteira. O pior é que esse tipo de chantagem, vamos dizer assim, né? Ele é muito comum em parcerias, porque o que importa no caso não era o quanto ele influenciou na criação da música, e sim a contribuição que o nome dele poderia dar ao sucesso da música. Como a gente viu, essa música não fez sucesso nenhum, não adiantou nada, mas isso é uma outra história. E aí o que acontece, cara? A Ludmilla, ela ficou pasma e ficou irritadíssima quando ela soube da manobra da Anitta, que até então era amiga dela. Detalhe, a Ludmilla ficou sabendo dessa história pela internet,
porque ela foi informada pelos próprios fãs da Anitta, né, esses eternos retardados, depois que a Ivete Sangalo, no show que ela fez no Rock in Rio passado, ela cantou essa música. A Ludmilla disse que havia mostrado a música para a gravadora Warner, e a gravadora só acreditou no potencial dessa música depois que a Anitta entrou nessa história. Ela, vamos dizer assim, ela apostou na faixa, né? E ela acabou dizendo, cara, que ela tinha participado na produção dessa gravação. Pra você ter uma ideia, cara, a confusão é tão grande nesse caso específico e que reflete muito bem como é que funciona esse negócio de parceria, que o ECAD, se eu não me engano, até hoje tem 2 cadastros dessa música, Onda Diferente. Um com a Anitta, Ludmilla e o Snoop Dogg como autores, e o outro sem a Anitta. E por causa dessa confusão, se eu não me engano, esse processo ainda não foi resolvido, cara. Os direitos estão bloqueados até que todo esse impasse se resolva oficialmente. Você quer um outro exemplo de como é que funciona o negócio? Olha só, no tal show da Ivete Sangalo no Rock in Rio, 85% do valor arrecadado pelo ECAD foi totalmente destinado aos autores da música. Já que nas apresentações ao vivo não há uso de gravação. E, quer dizer, né? Você sabe, esse é um outro assunto. Mas enfim, no show da Ivete Sangalo, no show normalmente não existe a execução da gravação em si. E apenas a execução por parte dos intérpretes, que são os músicos, que no palco já ganham o cachê para isso. Então por isso que 85% desse valor vai integralmente para os autores. Já nos streamings, né, os serviços de streamings, a regra é outra. 70% do faturamento líquido vai para os artistas, tá? Sendo que desse valor, 58% vai para as gravadoras, que detêm os direitos dos fonogramas, né, das gravações, e 12% para os autores. E tem um detalhe, dessa porcentagem que vai para as gravadoras, é retirado um valor para os intérpretes, desde que tenha havido uma negociação prévia com a própria gravadora. Você entende a confusão toda que existe? O quão burocrático é isso? E o que é pior, cara, hoje em dia, esses embusteiros da música pop, eles nunca utilizaram tanto elementos e opiniões diferentes na fase de composição, na fase de concepção, vamos dizer assim, das suas músicas, cara. Tem muita gente usando postagem do Twitter para inserir como letra e até áudio de amigos no WhatsApp, cara. Isso aumentou ainda mais as confusões. Vou lembrar também de um outro caso agora. Tinha uma cantora meio amadora chamada Mina Lioness, ou Mina Lioness, eu falo Mina Lioness, que ela fez uma postagem no Twitter que acabou viralizando, né? Ela escreveu uma frase lá que acabou viralizando, então virou meme, aquela coisa toda, até que um dia essa frase que ela colocou no Twitter foi parar numa música de uma rapper chamada Lizzo, numa música, ou Laizo, eu falo Lizzo, acho que é Laizo, numa música chamada Truth Hurts, que fez um grande sucesso nos Estados Unidos tempos atrás, tal, e obrigou a Lizzo a incluir a moça, a Mina Lioness, como uma das autoras dessa música, para não ser processada e perder uma grana absurda nos tribunais caso ela fosse processada. E ela seria. E isso já tinha acontecido, por exemplo, com a própria Beyoncé, que ela resolveu creditar o vocalista do grupo Vampire Weekend, o Ezra Koenig, como um dos autores de uma música chamada Hold Up, do álbum Lemonade, que ela lançou em 2016. Por quê? Porque a primeira frase do refrão dessa música é exatamente a mesma frase que o Ezra soltou numa postagem dele do Twitter em 2011, cara.
Olha que doideira a coisa chegou. Pois bem, meu amigo e minha amiga, então, com esse vídeo eu espero ter explicado para você como é que funciona essa coisa das parcerias, essas confusões todas, essas distribuições de direitos autorais, que é uma coisa muito maluca. Eu vou depois fazer um vídeo para falar um pouco de como é que funciona esse tipo de coisa no universo sertanejo, cara. Porque tem algumas centrais de composição, exatamente isso, cara, centrais de composição que ficam fazendo música como se fosse uma fábrica de salsicha e distribuindo para as duplas sertanejas por aí. Mas isso é um outro assunto que eu vou falar muito em breve, tá bom? Pois bem, meu amigo e minha amiga, esse então foi o papo de hoje. Eu espero que você tenha entendido mais ou menos como é que funciona essa parte burocrática dessas parcerias, essas confusões todas que acontecem. Não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal, visitar a nossa loja que tem uns produtos muito legais. E eu volto muito em breve com mais um vídeo com um assunto bem legal para falar para vocês, tá bom? Um abração e até a próxima.